Bom, ficou faltando só o exercício 20 e nós já vamos iniciar o capítulo 7. Um aquecedor elétrico próprio para uso doméstico e que apresenta as especificações de 80 watts por 110 volts é imerso em água contida num calorímetro ideal. Durante os 3,5 minutos em que esteve ligado, o aquecedor proporciona um aumento de 30 graus Celsius na água, a qual ocupa um volume de. Nós temos aqui algumas informações, a densidade, o calor específico da água e a caloria transformando em joule. Nós sabemos que potencial térmico é a quantidade de calor sobre o tempo. Então, a quantidade de calor é o potencial vezes a variação do tempo. Como essa quantidade de calor vai aquecer a água, uma determinada massa de água, nós vamos ter então o seguinte, que a quantidade de calor da água aquecida é igual ao potencial vezes o tempo. Então, nós vamos descobrir a massa da água, depois transformar em volume, calor específico 1, a variação da temperatura 30, nós temos aqui 840, que é a potência, vezes 210, que são 3,5 minutos, 210 segundos, nós vamos chegar a uma massa de 1.470 gramas, que dá 1,47 kg, e convertendo direto aqui para litro, porque a densidade é 1, nós vamos ter 1,47 litros, dando como resposta a letra D. Vamos iniciar então o capítulo 7 de Física 2, do livro 2, na página 348. Aqui nós vamos falar sobre os processos de propagação de calor, que é bem teórico, bem simples e rápido. Vamos falar aí da condução, da convecção e da irradiação. Então vamos lá rapidamente. Exercício 1. A exposição do corpo humano a baixa temperatura pode causar danos à saúde. Por esse motivo, os surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas é, resposta bem simples, letra C, né? Diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente. Se o corpo está mais quente, vai perder calor para a água mais fria. 2. Para retirar uma torta do forno é necessário utilizar luvas ou pano para pegar a assadeira, pois se colocar a mão direto na assadeira vai se queimar. No entanto, o ar dentro do forno está na mesma temperatura da assadeira, mas não queima seus dedos. Explique por que isso ocorre. Porque a assadeira, pessoal, tem uma alta condutividade térmica e o ar não. Então o ar não conduz calor tão bem quanto o metal aí da assadeira. 3. Nós temos lá um texto, né, uma historinha, e aí nós temos aqui as ideias de física. Então vamos lá. Primeira ideia aqui do exercício 3. Analise com base na física clássica. A energia interna de um corpo depende de sua temperatura? Falso, né? A energia interna depende também do número de moléculas envolvidos. 2. A energia térmica é propagada de sua extremidade para outra de uma colher por meio da convecção? Não, por meio da condução. 3. Só pode ser chamado de calor e energia térmica em trânsito, na verdade. 4. O fluxo de energia térmica de um sistema para outro depende da diferença de temperatura? Sim, se tiver com a mesma temperatura não vai ocorrer transferência de calor. 5. A agitação das moléculas de um corpo influencia no valor de sua energia interna total? Verdadeiro. Com isso, o número 3 aí, concluímos o número 3. Correta somente a 3, a 4 e a 5, letra B. Exercício 4. Como o ser humano mantém sua temperatura corporal a 36,5 graus independente da temperatura ambiente? Bom, nós temos várias formas, né? Temos a gordura, que serve de isolante térmico, temos nossos processos químicos e físicos que produzem calor do nosso corpo, temos os pelos, que evitam também a perda de calor, ou o suor, que faz com que a gente perca calor caso esteja com o corpo muito quente. 5. 5. Uma pessoa, ao comprar uma geladeira e ler as instruções de uso, encontrou as seguintes recomendações.
Degelar semanalmente o refrigerador de modo a evitar o acúmulo de gelo no congelador. Não forrar as prateleiras ou chapas de papelão ou outro material. Não colocar roupas para secar atrás da geladeira. Analise fisicamente cada uma das recomendações dizendo o que o fabricante tem razão ou não. Todas estão corretas, na verdade, atualmente é só a número 2 aqui, o segundo item, que ainda as geladeiras atuais aí é um problema, né? Você querer forrar a geladeira vai fazer com que ela retenha mais calor e gaste mais energia para eliminar esse calor que fica ali preso nas paredes da geladeira. O 1 e o 3 praticamente não ocorre mais com as geladeiras modernas. 6. Observe o esquema de uma garrafa térmica, também conhecida como vaso de Devar. Bom, a pergunta é: quais são os meios de evitar aí a propagação de calor? Então a parede ela é espelhada, né, para evitar a irradiação, o calor por irradiação, radiação. O vácuo entre o líquido, a parede espelhada, e a parte externa da garrafa, tem uma parte que é vácuo para evitar aí a condução. O calor não tem propagação de calor por condução no vácuo. E também a convecção, né? A convecção aí não tem como trocar calor encostando um recipiente no outro, além da tampa que serve como isolante por troca de convecção, sair aqui ar quente e entrar ar frio. 7. Analise as seguintes afirmações referentes à condução térmica. Resposta correta aqui, letra E. A 1 e a 2 estão corretas. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nela um pedaço de espeto metálico. Isso justifica pelo fato de o metal ser um bom condutor de calor. Correto. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano. Também está correto, né? Um bom isolante térmico. Letra E. E a terceira, devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se em uma temperatura inferior a uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Está incorreta aí a terceira. Vamos para 8. Na figura a seguir está representada uma caixa totalmente fechada, cujas paredes não permitem a passagem de calor. No seu interior faz-se vácuo. Nessa caixa estão suspensos ou presos por cabos isolantes térmicos, sem tocar qualquer superfície da caixa, dois corpos A e B. Se inicialmente a temperatura de A maior que a de B, após algum tempo verifica-se que A e B atingiram equilíbrio. Então esses dois corpos estão numa caixa fechada, com temperaturas diferentes. Eles estão sendo presos por um material que é um isolante térmico, não conduz corrente, não conduz calor. E depois de um certo tempo eles vão atingir um equilíbrio, porque isso acontece. Resposta letra A. Sobre tal situação, é correto afirmar que a transferência entre A e B não se deu por condução nem por convecção. Letra A. Certo? Até porque eles estão no vácuo, tá? Então só pode ter sido por irradiação. Então não estão em contato, não tem condução, não tem gás aqui dentro ou líquido, fluidos, né? Então a troca de calor é por irradiação. 9. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que, resposta à letra C, a água ferve a uma temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Isso está correto. Quanto mais alta, menor a pressão, mais rapidamente a água passa para o estado gasoso. 10. Durante as noites de inverno, utilizamos um cobertor de lã a fim de nos protegermos do frio. Fisicamente é correto afirmar que. Resposta letra B. A lã possui um baixo coeficiente de condutividade térmica, diminuindo, portanto, o fluxo de calor para o ambiente. 11. Ao colocar a mão sobre um ferro elétrico quente sem tocar na sua superfície, sentimos a mão queimar. Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente por meio de
Letra A, irradiação. 12. Nas geladeiras, retira-se periodicamente o gelo do congelador. Essa pergunta aí é antiga, né? Hoje em dia os congeladores não ficam com forma mais gelo. Nos polos, as construções são feitas de gelo. Os viajantes do deserto de Saara usam roupas de lã o dia e a noite. Com relação ao texto, qual das afirmações a seguir não é correta? Letra D. O gelo sem um corpo de 0 graus Celsius não pode dificultar o fluxo de calor. Resposta: a afirmação que não está correta. O gelo é sim um isolante térmico. Se você ficar dentro de uma cabana de gelo de 0 graus Celsius e lá fora tiver menos 10, menos 20, ele vai manter aí a temperatura em 0 graus. 13. O senhor Newton resolveu fazer uma geladeira em sua casa. Construiu 2 caixas de madeira, tais que uma cabia dentro da outra e ainda sobrava um espaço entre as duas. Esse espaço foi preenchido com pó de serragem de madeira. Assinale a alternativa correta. Alternativa correta, letra E. O resultado foi bom porque o ar preso na serragem funciona como um bom isolante térmico. Letra I. 14. Analise sobre os processos de transição de calor, as proposições a seguir e dê como resposta a soma dos números que precedem as preposições. Esse exercício aqui, somente a 8 está incorreta, só a 8 é falsa. A irradiação térmica exige um meio material, a irradiação não precisa de meio material. Então a soma disso tudo dá 23. Então todas estão corretas, com exceção da 8. 15. Nós temos aqui a refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, pode ser tomado alguns cuidados. Então vamos às respostas corretas aí na 15. 15. Distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaço vazio entre eles para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Correto. Isso facilita aí o funcionamento do motor da geladeira. Vamos falar mais para frente. Manter as paredes do congelador com camadas bem espessas de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor. Primeiro, isso não acontece nas geladeiras atualmente. Segundo, não seria interessante porque ia ficar uma temperatura lá praticamente constante. Terceiro, limpar o radiador grade da parte de trás periodicamente para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduza a transferência de calor para o ambiente. Está correto. Letra D. 16. Sobre os processos de propagação de calor é incorreto. Letra C. As construções de garrafas térmicas utilizam-se de dupla parede de vidro por esse material ser um bom condutor de calor. Vidro não é bom condutor de calor. Letra C. 17. Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem da descrição, o calor se transmitiu predominantemente por condução e convecção, letra D. 18. Vamos lá. Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região estão a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e aos oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água, quando comparado com o do solo terrestre. Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território. As propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que... Resposta da 18, letra A. Áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados, enquanto que áreas distantes do oceano
essa estação é bem mais percebida. 19. Qual é o papel que a nossa atmosfera representa? Em primeiro lugar, o oxigênio é indispensável à vida. Em segundo lugar, ela nos garante uma temperatura bastante estável, apesar das variações de dia e noite das estações do ano. Sem a atmosfera, a temperatura subiria a mais de 100 graus Celsius durante o dia devido à incidência de radiação solar e cairia pelo menos a 100 graus Celsius abaixo de zero durante a noite. Com base no texto acima, é errado afirmar: letra C, que a atmosfera da Terra é semelhante à atmosfera da Lua. Lua não tem atmosfera. Muito simples, né? 20. Atualmente, os diversos meios de comunicação vêm alertando a população para o perigo que a Terra começou a enfrentar já há algum tempo, o chamado efeito estufa. Tal efeito é devido ao excesso de gás carbônico presente na atmosfera, provocado pelos poluentes dos quais o homem é responsável direto. O aumento de temperatura provocado pelo fenômeno deve-se ao fato de que, letra A atmosfera é transparente, a energia radiante e opaca para as ondas de calor. Letra A. E terminamos mais um capítulo.